Meus amigos, estou aqui recebendo o Vitorino Koch, que é supervisor e coordenador do setor de endemias de Solonópolis, e também o doutor João Vitor. Nós vamos falar sobre a campanha de vacinação. Tudo bem, Koch? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vilber, boa tarde aos ouvintes. Nós estamos com a campanha de vacinação, já começamos desde agosto, essa campanha. Estamos vacinando principalmente logo a zona rural. Já estamos com 63% de vacinação, certo? Iniciamos também essa semana aqui na cidade, nos bairros, estamos visitando casa por casa, pedimos a cooperação de toda a população para que receba o agente de endemias para que faça a vacinação desses animais, né? Essa vacinação é só nesse protocolo, é vocês que vão até as pessoas, de acordo com o agendamento que vocês fazem, ou as pessoas elas podem se adiantar e, por exemplo, solicitar. Posso levar aí na sede? Ou vocês vêm aqui? Ou vocês fazem esse agendamento? A gente faz melhor a gente de casa em casa, porque nós não estamos toda hora... Mais efetivo, né? Nós não estamos na nossa sede, né? Nem toda hora a gente está na sede. E a casa por casa a gente vai andar em todas as casas, né? Como também nos sítios nós passamos casa por casa, certo? É cão e gato? Cão e gato. Cão e gato. Há alguma, assim, não vou dizer restrição, mas dificuldade de vocês vacinarem? Tem gente que não quer que vacine, não? Não, algumas vezes acontece isso, né? Mas hoje nós já temos aqui a presença do nosso veterinário, doutor João. Ele nos acompanha, a gente vai até lá quando não tem algum caso que não seja aceito pelos os agentes de saúde. Às vezes o cão, aqui nós temos muitos animais de caça, né? E aí às vezes o dono não quer vacinar o animal, eles repassam para a gente e a gente vai lá, doutor, e a gente consegue vacinar o animal, né? Mas assim, é obrigatório ou o dono do animal, se ele não quiser, se eu não quero, qual é o procedimento? Na realidade, hoje não é obrigatório você fazer, né? Mas veja bem, é uma doença que é perigosa, né? Vou já conversar com o doutor sobre isso. É uma doença que é perigosa. E ele tem... A gente já passa casa por casa, é uma vacina que é do governo, né? Não tem nenhuma um custo, né? A secretaria dá o maior apoio para a gente fazer todo esse trabalho, né? E eu acho, às vezes, assim, a dificuldade que a gente vê é muito pouca e a gente procura resolver, né? Beleza. Doutor João Vitor, boa tarde também, seja bem-vindo. Vamos passar aqui o microfone para ele. Doutor, antes da gente falar dos perigos aí dessa doença, tem algum problema para o animal? Como falou aí principalmente dos animais de caça, né? Que o pessoal é quem tem uma resistência maior. Tem algum problema vacinar? Não tem? Boa tarde, Gil, tudo bom? Boa tarde à população de agora de Solonópolis. Não, muito pelo contrário, só traz benefícios. Você protege o animal, deixa o animal imunizado contra uma doença que não tem cura também para o animal. Essa doença pode matar o animal? Pode, e leva. É uma doença muito rápida, muito progressiva e agravante. Os animais tem uma fase que a gente chama a fase da raiva, que o animal fica um pouco mais agressivo, por isso que o nome se dá raiva. O animal aumenta o temperamento, fica o animal mais feroz, mais agressivo, até com o próprio dono, tá entendendo? E ela depois passa por uma fase chamada neurológica, que ela atinge o sistema nervoso central e o animal fica muito debilitado. E não tem cura. Mesmo que você medique o animal, tenta fazer um tratamento ali de suporte, não tem cura. E em casos é indicada a eutanásia, devido ser uma zoonose, transmitir para seres humanos. Beleza. E essa transmissão, vamos chegar agora nos seres humanos. Qual é o risco para o ser humano? O risco para os seres humanos, a letalidade dessa doença, ela chega quase a 100%. Relatos aí de casos que só 6 seres humanos tiveram a cura. E 2 desses estão no Brasil. Relatos de casos que chega quase a 100% dessa doença. Ou seja, como você falou da transmissão, o animal, ele contrai o vírus da raiva ou de outro animal, ou do morcego, de uma raposa. No caso de animais de caça, fica mais propício devido a isso. Animais que vão para torneio, que vão para o mato, onde tem morcegos, onde tem raposas,
que são canídeos, né? Que não, a gente não tem controle, são animais silvestres. Então, contrai devido à mordida, o reparto sanguíneo. A transmissão é só pela mordida? Pela mordida. Ou seja, o cão, com raiva, ele morde o animal, como o ser humano, através do reparto sanguíneo, que ela fica na saliva, porque o vírus ele tem uma predileção pelas glândulas salivares, e ele fica lá. Quando ele faz a mordida, a baba que está presente, o vírus está nesse presente, adentra a corrente, a pele do ser humano, e aí apresenta a corrente sanguínea e vai para os locais de predileção. Aí por isso que os seres humanos contraem a doença. Aí, ou seja, o animal vacinado, ele tem essa imunização, não é que ele não vá pegar, mas diminui, fica imunizado, mais protegido, tá entendendo? E a única forma de ter que proteger é vacinar. Aí por isso que a gente conscientiza e pede à população que faça o protocolo vacinal corretinho para imunizar e não trazer danos aos seres humanos, à população em geral. A taxa de transmissão, qual é a taxa de transmissão? Toda mordida, ela é possível transmitir a doença? Ela transmite a doença ou não? Nem toda mordida, a gente está falando, claro, de um animal já contaminado, né? Pronto. Nem toda mordida pode transmitir. Isso hoje nos seres humanos existe um protocolo, quando você é mordido, ou então um cachorro que tem raiva. A lambidura, se você tiver uma porta de entrada ou algum corte, ela pode transmitir também. Mas vamos falar sobre mordida. Isso aí é perigoso, principalmente em gato, que o pessoal aconchega mais, arranha, né? Tem uma ferida... Pronto, porta de entrada. Se tiver uma porta de entrada, uma ferida, às vezes pequenas lesões que a gente não observa a olho nu, mas tem a porta de entrada, pode ser transmitido, tá entendendo? Vamos falar sobre a mordida, que é o que acontece um pouco mais. Aí o animal mordeu o ser humano, fez a agressão, né? Assim que se fala. Aí a gente pede, que o pessoal pede também da saúde, que fique com esse animal em observação até 10 dias. Porque se esse animal ele tiver o vírus da raiva contraído, durante esses 10 dias, a gente sabe se esse animal evoluiu aquela doença, e para você ficar observando o animal. E em seres humanos, quando é mordido, tem um protocolo de raiva. Você toma umas vacinas de raiva e fica observando o animal também. Mas a letalidade, a transmissão, a transmissão não é toda mordida que vem a causar nada, mas toda mordida, se você for mordido, o ideal é você fazer o protocolo e observar o animal que lhe mordeu. E imagino que com essa taxa de letalidade, você disse aí que só 2 pessoas no Brasil conseguiram se curar, acredito que para um município do nosso porte é até difícil tratar uma pessoa dessa, né doutor? O tratamento da raiva, porque é uma doença muito progressiva e ela é uma doença muito letal, né? Aí por isso que ela é uma doença que eu acho que eu não posso lhe afirmar de certeza se fica tratando aqui, eu acho que não. Deve ir para um canto que tem um suporte maior, uma rede de saúde bem mais avançada, porque aí é uma doença, ela é muito progressiva, muito, muito letal. Queria voltar aqui para o COR, saber se a gente, se tem casos em Solonópolis identificado de raiva, se já teve, assim, se é comum a gente ter. Não, até agora, no momento, e até o tempo que eu estou aqui, nós não tivemos, assim, caso de raiva, né? Hoje aqui a gente trabalha mais a questão da leishmaniose, né? Também nós encontramos muitos cães contaminados, né? Com a leishmania. E a gente, hoje não estamos fazendo totalmente o trabalho de leishmaniose por falta dos recursos humanos, né? Porque nós estamos com pouca gente para o trabalho. Mas estamos fazendo alguma demanda. Hoje mesmo tivemos o doutor colhendo sangue de alguns animais que foi solicitado. E a gente espera que o próximo ano a gente dê continuidade ao trabalho total da leishmaniose. Bom, o Fábio está fazendo uma pergunta aqui, eu pedi para o doutor responder.
que é como o criador pode identificar a raiva no animal. Mas só queria complementar aqui com o Có. Para os próximos anos, né, imagino que vai ser mais fácil o trabalho de vocês, porque o município fez agora uma campanha com caixa móvel, né, para controlar um pouquinho essa população, principalmente a questão dos animais de rua. Então, agora ainda não tem efeito, né, mas acredito que mais para frente vai ter um efeito bom para vocês, né? Pois é o que nós esperamos, né, porque estão fazendo muita castração, né, um serviço muito ideal que estão fazendo. E a gente espera que isso vá melhorar muito para o município também. Né? Beleza. Doutor, vamos responder a pergunta do Fábio, como é que o criador ele pode identificar aí os sintomas? Os sintomas ele começa com o animal assim, com agressividade, muda de comportamento, fica mais agressivo. Depois começa uma salivação muito grande, ele começa a salivar devido ao vírus ir procurar essa preferência das glândulas salivares. O animal tende a ficar com sinais neurológicos, pender, não querer comer, não consegue tanto beber e tem uma certa fobia à água. O que é fobia? Tem medo de água. Ele também não consegue comer e deglutir vai causando uma paralisação. Aí ele não consegue engolir ou mastigar devido a atingir o sistema nervoso central. Bom, aí o caminho é o sacrifício, não é? O caminho é o sacrifício do animal, é a eutanásia que a gente faz. Pronto. Por quê? Porque não tem um tratamento adequado e não tem uma melhora tão clínica de raiva para animais. E sempre tiver notificar. É bom sempre notificar, porque a raiva é uma doença de notificação obrigatória. Você tem que notificar que o animal teve raiva. E a raiva ela não acomete só felinos e equinos, é todos os mamíferos. Cavalos, bovinos. Então seres humanos. Um risco grande. Grande. Né? Aí esse momento do sacrifício deve ser feito, tem um protocolo para isso, o criador ele mesmo lá pode abater o animal? O sacrifício de animais é para ser somente pelo médico veterinário, uma equipe, como a gente consegue fazer aqui na Leishmania, a gente testa. Eu vou dar um exemplo da Leishmania porque é um caso que a gente faz. A gente testa, faz um exame rápido. Quando dá algum exame rápido alterado, eu mais o Có e outros colegas das endemias, os agentes, eu faço uma análise clínica no animal. Quando dá alterado, a gente coleta o sangue e manda pro LACEN, não é isso, Có? Vai pro LACEN. Quando chega o resultado do LACEN, se tiver positivo, a gente vai na casa, eu falo todo sobre a conscientização. A gente não faz a eutanásia como o pessoal antigamente fazia, de forma brusca. Sim. Esse animal é sedado, ele é induzido a indução anestésica, ele dorme, ele está dormindo. E aí, a partir daí, a gente faz uma medicação para que esse animal ele venha sofrer o mínimo de dor e o mínimo de estresse possível. Ou seja, então o animal é uma morte indolor, anestesiado, não sente nada. Perfeito. Bom, então, pessoal, quem está em casa, tá? É uma preocupação realmente muito grande. Graças a Deus a gente não tem casos aqui em Solonópolis, não tem notícias, mas é justamente por isso que a vacinação é importante. Então, quando o vacinador chegar na sua casa, tá certo? Permita que o animal seja vacinado, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês. Queria pedir ao Có para deixar aqui um contato, se tiver, do setor de endemia. Se alguém, enfim, quiser fazer um contato direto com vocês, tá? E como será a programação de vacinação? Vocês continuam aqui na sede por enquanto, é isso? Continuamos aqui a vacinação. Nós temos que fazer essa vacinação até o dia 18 de dezembro, né? Concluir. Eu acredito que nós vamos concluir antes desse tempo, né? Nosso objetivo é fazer 100% da campanha, como a gente vem fazendo todos os anos. Então nós já estamos com 63% e vamos chegar, se Deus quiser, aos 100%. Certo? Na zona rural já está completo? Não, ainda estamos fazendo aí na zona rural. Até a próxima semana nós vamos concluir a zona rural, certo? Distritos e a zona urbana nós já começamos. Os meninos já estão trabalhando aqui na zona urbana e os outros, quando terminarem lá, também vão dar o suporte aqui na zona urbana para que a gente conclua logo a vacinação, né?
Tá certo. Só o contato, pois não. Só acrescentar um pouquinho a questão da eutanásia, né? Sim. Essa eutanásia, a gente só pode fazer eutanásia mediante o resultado de laboratório. Nós não trabalhamos, fazemos a eliminação de um animal se nós não tivermos o resultado de laboratório. Certeza, né? 100% do laboratório. Né? E o nosso contato é o 9903-6390. Pode falar comigo que a gente tenta resolver os problemas. Muito bem. O Eduardo está dizendo aqui que não são só os cães de caça que podem pegar a doença. Não dissemos o contrário, né, doutor? São mais suscetíveis, né? Não é isso? Todos os animais, assim, mamíferos... Porque estão mais expostos, né? Exato. Mamíferos, cavalos, bovinos, potros, cachorros, cães, gatos e nós, morcegos... Todos os mamíferos são suscetíveis à doença, o vírus da raiva, não só o cão de caça. O que é que a gente vê nos cão de caça? Ambiente que ele convive mais, tá entendendo? Porque ele vai porque onde é a caçada? É no mato. Ambiente que não tem um controle de vetores tanto, como o morcego. E o morcego é um grande transmissor de doença, né? Há quem diga, não comprovado, que foi através dos morcegos que surgiu a pandemia do coronavírus. Né? Aí, o que é que a gente vê? Os cães de caça, outro ponto que eu e o Col tava até discutindo um pouco antes, é porque, e a gente entende até um certo ponto lá deles, porque assim, eles quando tem um torneio, vão pro mato, se reúnem muitos competidores, um esporte que está crescendo, graças a Deus, não aceitam de imediato quando vão vacinar. E a gente entende esse lado deles de não vacinar pré-torneio, porque a vacina, apesar de não causar tantas reações, mas pode deixar o animal um pouquinho mais tristinho, aí tudo isso a gente compreende o lado do caçador, o lado do esportista, tá entendendo? Perfeito. Aí o que é que a gente pede? A gente passou lá na casa, não vacinou no dia porque o cachorro vai um pré-torneio, vai um torneio no final de semana, entre em contato com o COR, passou o torneio, que a gente vai lá, vacina. Fizemos isso recente agora lá na Queimadas, na divisa com Jaguaretama. E assim, o que a gente tá tendo aqui, esse acompanhamento meu como veterinário, esse acompanhamento da leishmania, da raiva, municípios vizinhos não tem um veterinário que vá com o pessoal das endemias fazer esse trabalho em casa, tipo, ter a preocupação com a saúde pública e com os animais também, tá entendendo? Beleza. Não tem. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Informações importantíssimas e a gente está aqui à disposição. Se quiser voltar, reforçar, se a campanha não estiver andando bem, reforçar, a gente está aqui aberto. Beleza? Nós que agradecemos. Valeu.